Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. É verdade. Tem coisa na Bíblia que se a gente for expor na internet, as pessoas, em vez de se converter, elas vão achar muita loucura. Porque o evangelho já é loucura. A simplicidade do evangelho já é loucura. Então eu sempre costumo ensinar as pessoas que você entende a Bíblia, você vai ter uma gnose da Bíblia, você vai ter um gnóstico do texto, você vai ter um epignóstico e uma epignose acerca do mesmo texto. Você pode ter, né? Então até isso você pode ter do texto. Eu sempre faço essa linguagem, usa essa linguagem grega para a pessoa entender a dimensão de compreensão que a pessoa vai ter da Bíblia, né? Acerca de Cristo, acerca de Deus. Ela pode ter, na verdade, ela pode ter. Vai depender da busca dela, pela fome dela, pela presença do Espírito Santo, juntamente com o Espírito de Deus. Então tá aqui, por exemplo, eu tô com uma viga pequena aqui, 3x2 chamada. Ela é 3x2, como uma viga 3x4, aqui bem aqui é 20, até aqui é 20 centímetros. Tem 20 centímetros aqui. A profundidade é 37 centímetros. A profundidade. Tá entendendo? São 37 centímetros. Então, ele tem 37 centímetros de profundidade. Ele tem de comprimento. O comprimento é essa parte aqui, que as pessoas confundem, né? Quando vai pegar madeira, não sabe que a madeira tem um comprimento. O comprimento é essa parte aqui. Essa parte é o comprimento da madeira, né? Eles fazem uma viga 10x5, né? Aí aqui eles acham que o comprimento é aqui. É aqui a altura, gente. Amém? Mas aí tá até na linguagem popular isso. Então não adianta tentar mudar brasileiro, né? Mas tá aqui, ó. O comprimento é aqui. A largura é essa daqui, a menor. Aqui, no caso, é 3 centímetros. Aqui é 2 centímetros. Tá entendendo? Aqui a altura 20 centímetros e a profundidade 37 centímetros. Então, esse texto tem toda essa interpretação. Ela tem tudo isso de compreensão dele. Então é muita coisa mesmo. O que nós vamos entender hoje é um pouquinho mais, vamos dizer assim, para você entender, onde nós aprendemos sobre o comprimento dela. Hoje nós vamos aprender sobre a largura dela. Só para você entender, isso é para o teu entendimento. Por que é separado assim? Eu separo para as pessoas, porque vai ficar mais fácil. Quer dizer, as pessoas, isso não é 4 maneiras de interpretar o texto, gente. Pelo amor de Deus. São 4 entendimentos, no mínimo, que o texto vai trazer para você. De profundeza, de compreensão dele. São 4 tipos. Amém? São 4 tipos de compreensão acerca do texto. Então, não é 4 interpretação. Pelo amor de Deus, aí eu vou para a heresia. É 4 tipos de entendimento. Agora, interpretação, vamos dizer assim, eu não posso julgar, porque ela pode ser uma palavra rema. Que às vezes Deus quer falar com você uma palavra rema, que é um dia a dia com Deus, né? E aí o texto está escrito lá, vai lá e faça justiça, né? Né? Aí vem aqui dominante, vai lá e faça justiça para a pessoa. Aí eu tenho que fazer justiça para tal pessoa, né? É verdade, vai lá, está escrito, deve perdoar todo mundo, mas hoje veio que o perdão é importante você dominado por aquela, né? Para aquele perdão e perdoa, né? Então isso é uma palavra rema, isso é um particular diário da pessoa com Deus. Ela não é um tipo só de interpretação, às vezes ela vai além. Você pode estar pegando uma direção financeira acerca de uma mudança de cidade e tudo mais, ler um texto que tem nada a ver e aquele texto fala com você, é uma palavra rema. Então não é interpretação do texto, amém? Isso é outro assunto para outro dia. Eu quero que então a dúvida da irmã Mara, quem criou essa lei da pastora Mara? Quem criou essa lei? Da onde veio essa lei de mudança de sacerdotal, né? Quando muda o sacerdócio, né? Está escrito aqui no 12.
quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Da onde que veio essa lei? Quem criou? Foi Deus que criou. Toda a Bíblia foi Deus que criou. Uma normativa de Deus revelada dentro da Bíblia. Mas tem que você meditar na história, pastora. Tem que meditar na história. Separa a história aí em 3 fases, em 3 partes. Né? Hoje nós não vamos aprender. E tem a profundeza desse texto, hein? Pensa só na profundeza. Rapaz, isso é tremendo. Mas isso Deus vai te dar no seu quarto, ou as pessoas mais próximas sabem, recebem esse entendimento, essa compreensão. Desculpa aí o pessoal da internet, mas os textos bíblicos é assim. Se tem alguém que fala que não é, então alguma coisa tem. Eles não compreendem a palavra, porque a palavra de Deus, Paulo deixou bem claro, eu só posso falar, Paulo, quem escreveu Hebreus, eu não posso falar com você como alimento espiritual, como alimento sólido, ou melhor, como adultos espirituais com alimento. Eu tenho que falar com vocês como fosse criança, né? Eu tenho que falar com vocês como fosse criança. Não, vocês não. E Pedro fala também que vocês não suportam e tal. O Pedro não, foi Paulo que falou. Paulo, quem escreveu Hebreus, é uma briga isso daí. O escritor de Hebreus fala, vocês não suportam, não pode suportar o alimento sólido, então eu tenho que falar com vocês como uma criança. Pedro já falou para você desejar o leite, né, para dar o crescimento, né? Já é outro assunto, isso é verdade. Pedro fala assim, você tem que desejar o leite, porque dá o crescimento, porque as pessoas estavam tão fracas, aí vem a interpretação de Pedro, né? As pessoas estavam tão fracas, mas tão fracas, que elas estavam necessitando, estavam doentes, estavam em inanição. Imagina você, eu já até denunciei uma mãe uma vez, mas é verdade, tem que denunciar você que vê isso. Leite de caixinha não tem vitamina, aí a pessoa começa a dar leite de caixinha para criança. No leite de vaca de saquinho, tipo A, tem vitamina. O tipo C é uma porcaria. Então tem muito pouca vitamina, nutrientes. Mas o tipo A tem nutrientes, só pode ser dado após 1 ano praticamente para criança, né? Então, pelo amor de Deus, não vai fazer 0 a 6 meses que você vai criar uma doença autoimune na criança. Então, nem os antigos faziam isso, arrumavam uma ama, só mãe doida que faz isso. E outras mães mais doidas ainda, pelo amor de Deus, faltando um pedaço do cérebro, não é possível, mano. Elas pegam, dá leite de caixinha para a criança. A criança fica gripada, doente, acaba indo a óbito também, porque morte súbita, etc., ela começa a ficar verde, né? Quando a criança está verde é porque ela está tomando leite de caixinha, provavelmente, tá entendendo? Então, o leite de caixinha não tem nutriente nenhum. Então, eles estavam na época de Pedro tomando um leite de caixinha, né? E aí, esse leite de caixinha, vamos dizer assim, um evangelho fraco. Aí Pedro falou, sobe o nível, meu, toma um leite que tem nutriente, um leite NAN, amém? Mas vamos lá, voltando, né? Eu sei que é interessante a gente aprender que esse texto, ele revela essas 3, ele fala de 3 eras, de três tempos. A era da fé, repete comigo, era da fé, a era da lei e a era da graça. Amém? Então, veja só, a primeira era, o primeiro tempo, o primeiro sistema sacerdotal, quando eu falo era, o sistema sacerdotal, de sacerdote. Então, o sistema de sacerdote era, a primeira era, o sistema de sacerdote da fé. O segundo sistema de sacerdote da lei. O terceiro sistema de sacerdote da graça. Está em Cristo. Separa isso atualmente para você entender, para vocês todos entenderem. Então, ao primeiro tempo, Deus estabeleceu o sacerdócio, né? E criou, vamos dizer assim, poucas leis. Muito pouca. Tá? Ele criou poucas leis, foi na época de Abraão. Tá entendendo? Ele era casado até com a sua própria irmã, né? Então ele casou com a sua própria. Oh, o cara exagerou, quase exagerou, mãe, né? Então, foi mal aí. Ele era casado com a própria irmã, né? E não deixa de ficar longe se fosse mãe. Então ele era casado com a própria irmã, de sangue. Então, é por parte de pai e tal, mas não importa. Era irmã, ponto. Tá entendendo? Então ele era casado com a própria irmãzinha dele, o que Deus proibiu depois. Mas veja, o que você tem que entender. Não tinha leis, não tinha certo e errado. Então, era muito pouco do que era certo e errado. Quem é o verdadeiro Deus era o certo. Ou seja, havia um mandamento praticamente só de amar a Deus e outro mandamento que era a circuncisão, que era o símbolo, né, a representação, vamos dizer assim, de algo muito tremendo, né? Então, você tem que entender isso. Então, uma representação de algo muito tremendo. Então, havia muito pouco mandamento nessa era da fé.
A era da fé, o máximo que tinha, que foi até Moisés, de Abraão até Moisés, a revelação do sacerdócio entre as gerações de Deus para os homens, do que era certo e errado, dos atributos de Deus, do caráter de Deus, do que é da moralidade de Deus, a revelação do poder de Deus foi da fé, chama era da fé, foi de Abraão até Moisés. E esse tempo, essa era, então, de Abraão, o pai Abraão, até Moisés. Grava isso. Foi a era da fé. Foi um sistema de sacerdote de Melquisedeque. Você? Amém? Foi esse tempo. E é importante você entender que nesse tempo, o máximo de lei que foi dado foi até a circuncisão. Apenas isso. Não passou da circuncisão. Então, que era a representação do novo nascimento do espírito humano. Simplesmente o sinal que dá, que depois Paulo fala lá na frente, que nós temos esse sinal no nosso espírito e tal. Então, a circuncisão é uma simbologia do novo nascimento. Amém? Então, era apenas um símbolo, assim como o batismo tem seu símbolo. O batismo não salva, é para os salvos. Amém? As pessoas que pensam, aquele que for batizado será salvo. Não tem nada a ver com o batismo nas águas. Aquele batismo é transformação. Aquele que crê e for transformado será salvo. É isso que é o termo grego. Então, o que acontece? As pessoas têm que entender isso, né? Até porque o ladrão da cruz foi para o céu sem batismo nas águas. Pelo amor de Deus, Jesus era salvo, foi batizado. Ele não foi salvo porque foi batizado. Então, é Deus, né, filho? Deus filho. Agora, pensa, tá? Como homem, mas era Deus. Você tem que entender isso. Não cria coisa na tua mente. A Bíblia é Bíblia. Então, essa era tinha pouco, então, conhecimento acerca do certo, errado, o que pertence a Deus, o que é, até de promessas. Havia poucas promessas, né? Havia poucas isso, tudo era carente de conhecimento acerca de quem é Deus, do que Ele quer, dos planos de Deus para o homem. Era a era da fé. Então, tinha pouca exigência, pouca compreensão dos atributos de Deus, das promessas de Deus e, sobretudo, o propósito de Deus. Era muito pouco. E as pessoas, mesmo assim, sem uma Bíblia na mão, serviam a Deus. Que tremendo. Amém? E mesmo assim, o cara pegando, às vezes, um caminho moral errado, Deus não cobrava ele, porque ele não tinha conhecimento. Né? E assim por diante. Então, o que você tem que entender? Por isso que você vê Deus perdoando sempre a Abraão lá nos seus erros, né? Mentindo acerca de você ver Isaac também depois, tal. Então você tem que entender essas coisas. Que o primeiro sistema de sacerdote foi na época da era da fé. E essa era da fé, ela estava estabelecida, as leis existiam. Existiam os tipos, era pouca. Amém? Os princípios da lei era pouco. Vamos dizer assim, vamos dividir de duas formas. Adorar a Deus, tá entendendo? Adorar a Deus, servir somente a Deus, é um Deus único, e o sistema de circuncisão que foi estabelecido, vamos dizer, entre eles, né? Então, que era colocado, né, como mandamento em si, né, para todos. Eu estou dizendo para todos, amém? E era assim que fazia. E também a maneira de apresentar o sacrifício do animal para Deus, né? Então, era isso daí que era 3 leizinhas assim, vamos dizer, se tem mais, tem menos, não tem problema, era muito pouco, gente, era muito pouco. Era a lei, era a era da fé. Aí, de repente, veio uma era, essa era da fé, ela é superior à lei. Aí, também tinha o dízimo, que foi dado na era da fé. Amém? Mas não era em si um mandamento ainda, em si. Se tornou depois, né? Então, nessa era da fé, era um entendimento acerca de dar para Deus, além da oferta, um dízimo também foi estabelecido lá, o dízimo da fé. Esse sistema da era da fé, ele era superior à segunda era de sacerdote que veio, que era Melquisedeque. Era superior. Era superior. Mas por que ela veio? Porque era necessário. Está entendendo? Era necessário para apresentar o resto do caráter de Deus, das leis de Deus, do sistema, do propósito, da vontade de Deus para a humanidade, do convivência social, convivência com a humanidade, do que é certo e errado, como deve trabalhar. Então, veio de propósito para aperfeiçoar a mente humana, para compreender o que é certo e errado, sobretudo o que é certo e errado, para a santidade de Deus, os mandamentos completos, nessa era. A era de Moisés. Então, o sacerdócio de Moisés.
deixando bem claro que a era da fé era superior a essa era. Só que a era da fé estava faltando um entendimento sobre a moralidade de Deus. Então, sobre o sistema de Deus. Então, faltava, então, estabelecer um sistema de Deus que somente com o sistema mosaico podia pegar um grupo de pessoas grande. Porque na era da fé era praticamente assim, não havia pregação, não havia propagação. Então as pessoas, por acidente, por convívio só, que se convertiam ao Deus de Israel. Já na era mosaica havia um tipo de pregação, até Salomão, com todo o propósito de Deus, começou a pregar para o mundo, né, o sistema judaico, as pessoas se converteram ao judaísmo, que era propósito de Deus, em parte. Tá entendendo? E aí foi atrapalhar. Aí o Salomão atrapalhou o propósito. Era propósito de Deus. Converteu o mundo na época a Israel. E aí Cristo ia morrer de um jeito ou outro nos gentios. Mas aí deu tudo errado. Aí Deus entrou com a maldição israelense, né? Com aquele que o pessoal calvinista confunde tudo, né? Que é só predestinação. Eles confundem tudo, que aquela parte de Romanos de predestinação unicamente amaldiçoada aos judeus. Só os judeus é salvo quem Deus quer. Já o gentil salva quem crê. Ponto, para todos. É aberta a porta, como diz Luiz Saião. A porta é aberta para todo mundo ser salvo. Mas a pessoa, nem todo mundo quer a salvação, né? Então, o que acontece? É aí que você tem que entender, ter compreensão. Essa era mosaica é o segundo sistema sacerdotal, sacerdote. Já mudou, então, as leis. As leis foram mudadas. Tá entendendo? Já mudou. Lá na era da fé, podia qualquer homem que adorasse a Deus apresentar sacrifício a Deus, né? Já nessa outra era, não. A era da mosaica, só quem era levita, o descendente, que era sacerdote, que podia fazer isso. Tá entendendo? Então mudou o sacerdócio, mudou então as leis. As leis foram mudadas completamente, acrescentadas, mudadas, reveladas e tudo mais. Então houve uma mudança sacerdotal, houve uma mudança de lei. Uma maneira, leis quando mudam, a lei faz uma coisa, a lei direciona para outra coisa. Sempre por causa de um motivo. Não estou aqui para trazer a profundidade dos motivos. Amém? Eu estou aqui só para fazer um resumo. Não vou entrar nessa questão de profundidade. Então veja só, mas isso é tremendo. Agora, partindo, pensa só, a lei mosaica mudou o sacerdócio, mudou as leis. Tá entendendo? Mudou as leis. O cara já não podia pegar a sua irmã, casar com a irmã. O camarada não podia viver, conviver e fazer do jeito que queria, tá entendendo? E apenas um sacrifício, uma fé em Deus, livrava ele de uma situação. Ele não podia mais mentir também. Ele não podia mais viver uma vida, né? Foi apresentado os mandamentos, né? Então começou a mudar tudo. Tudo começou a mudar. Então não ficou pior. Deus queria apresentar apenas uma mudança. Deus colocou de propósito para revelar na lei sacerdotal que o homem não pode fazer nada sem Deus. Que ele precisa de fé e graça, mas a graça não tinha chegado ainda. A graça foi só uma representação no passado lá. Tá entendendo? Na era da fé. Então, houve uma pequena representação, mas é outro assunto para outro dia. Então, a era de Melquisedeque, sacerdote Melquisedeque, as leis eram diferentes, eram poucas. Na era de Moisés, eram muitas leis, era demais as leis, eram várias leis, muitas leis, 600 leis, né? No mínimo, diária praticada, para praticar praticamente. Vamos dizer que eram 600 leis no mínimo para você entendê-las, compreendê-las e seguir. 600 leis no mínimo, é muita lei. Tá entendendo? Então foi colocada para apresentar, mostrar o caráter de Deus, o que Deus pensa, como conviver socialmente com o outro, como agir diante das pessoas, como ser esposo, como ser esposa, como ser filho, como ser pai, como ser... E tudo isso daí, né? Coisa que havia 3 mandamentos, 4, 5 lá fora, veio depois 10 mandamentos, só são 10, um resumo de 10 principais mandamentos. Tem um monte de mandamentos. Tá entendendo? Então, veja só, foi revelado a era dos mandamentos. A era mosaica de Moisés foi a era sacerdotal dos mandamentos, o sacerdócio levítico, né? Foi a época dos mandamentos. Então, a era da fé, e depois foi, o que Deus fez? Pegou a era de Moisés, pegou a era da fé, e o que ele fez? Acrescentou outra era. Ele juntou a era de Moisés com a era da fé. Tá entendendo? Ele juntou. Está escrito na Bíblia.
foi juntado, criando então a era da graça, que é a era de Cristo. Ele fez junção e separou os mandamentos não importantes, compreensão não importante, compreensão não importante que eu digo que para adulterar você tinha que saltar, pular a cerca, né? Adulterar literalmente. Aí Jesus falou, não, só de você imaginar fazendo sexo com a mulher, você já adulterou. Isso é um pecado, você já adulterou. Só imagina não fazendo sexo, né? Então você que gosta aí de descascar a mandioca aí no banheiro sozinho, pensando na cunhada, na fulana e etc, né? Achando que isso não é errado, cuidado. Isso porque Deus quer te proteger. Outro dia eu vou falar sobre isso. Que o pecado em si não é uma proteção da tua vida. Para que o demônio não entre na sua vida, uma força espiritual entre e mude você. Então, para que aquilo que você chama de quarta dimensão, a gente chama de quarta dimensão, né? E que o poder da atração bíblica, que é o primeiro, né? Vi escrito um livro de poder da atração, copiando, tirando Deus só, mas aquilo tudo é evangelho puro, conduzindo, deturpando tudo, né? Então o poder, mas é isso mesmo, a Bíblia fala, o poder da atração, quando você imagina, você vai abrir cabeça para demônio e vai criar um campo espiritual imaginário usando a fé negativa, errada, de forma errada para acontecer. E você vai acabar então fazendo aquilo, vivendo constantemente aquilo. Vai ser tua vida aquilo. Aquilo que você imagina é o que vai acontecer com você no futuro. Tá entendendo? Então é perigoso. Agora voltando. Então, veja só, ele pegou a era da fé, juntamente com a era mosaica, juntou. Ficou o quê? Criou então a era da graça. Está escrito em Efésios lá, 2, né, em diante. Ele juntou, criando em si a era da graça. Então nós vemos a era da fé, a era da lei, dos mandamentos, e a era da graça. Foi juntado, 3 em 1, praticamente. Juntou os dois, acrescentou, claro, o sacerdócio, terceiro sistema de sacerdócio, entrou, que é Cristo. Ele virou o sumo sacerdote. E o Espírito Santo, o sacerdote. E aí, porque a era da lei também tinha uma representação. Tudo aquilo é representação do propósito de Deus. Já na era da fé não tinha. Era apenas manifestando o amor de Deus na era, a paciência de Deus, sobretudo, né? E também estabeleceu em parte, em figura, o propósito de Deus com Abraão, com seu filho, na morte do seu filho, né? Mas só para quem tem entendimento, que entende isso, né? Porque ele pediu o filho para esclarecer para o futuro a dor do coração do pai, né? Mas nem Abraão, creio que entendeu isso daí. Mas Abraão teve uma revelação da vinda de Cristo, do sistema da cidade santa. A Bíblia deixa bem claro isso, mas ele teve uma revelação do futuro. Viveu por esse futuro e morreu por esse futuro, viveu pela fé. Então veja só, mas o que nós vemos na era da fé? A manifestação, Deus dando conhecimento para o homem crendo, Deus agindo. A era da lei, nós vemos Deus dando os mandamentos para o homem, está entendendo? Dando conhecimento de fé também para o homem, dando os mandamentos, você vê em várias pessoas, dando os mandamentos para o homem, esperando que ele descobrisse então a fé. Deus esperava que cada pessoa, na prática dos mandamentos, entendesse em si a fé e vivesse aquela era da fé, né? Como Davi viveu, Moisés viveu isso tudo, né? Essa era, né, de fé mista com os mandamentos, que representava a era que iria de vir. Davi viveu o Novo Testamento dentro do Velho, tá entendendo? E assim por diante, isso que eu quero dizer, que os mandamentos tinham esse propósito. Deus não é um Deus injusto, ele queria mostrar o poder dele, né? Então, quando você então vê uma mudança do sacerdote, no sistema levítico. Quem que mudou? Deus, pastor. Deus mudou o sistema levítico, né? Deus colocou o sistema de sacerdote, mudando assim as leis. As leis que estavam na era da fé foram mudadas então, nessa época. De novo, Deus mudou quando veio Jesus Cristo. Mudou o sacerdócio, mudou as leis, que é a junção a junção, presta atenção, é a junção da era da fé, juntamente com a era mosaica, acrescentando então a era da graça. Então nós temos aí a era da fé, nós temos os mandamentos e a graça. É o evangelho hoje que nós seguimos, é essa junção. Amém?
Estamos baseados em superior promessa e superior aliança hoje. Então, e tá lá juntou tudo isso no corpo de Cristo. Juntou o homem também, o gentil, que era só o judeu que era salvo, vamos dizer assim. O gentil foi acrescentado juntamente para o propósito de Deus nos mandamentos. Até Efésios 2 fala a lei dos mandamentos, não fala os mandamentos, tá? A lei, que era usar a força para cumprir o que Deus exige, foi tirado. E os rituais foi tirado. Os mandamentos ficaram, tá? Tanto que Efésios 6:1 fala, né? Efésios 2 fala uma coisa, Efésios 6:1 fala: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, pelo amor de Deus, não está falando, se referindo à lei mosaica, que foi excluída, mas está se referindo ao sistema de lei do homem, esse sistema levítico foi arrancado, de prestar culto, de sacrificar animais, porque tudo aquilo era Cristo. De uma forma, de outro lado era você. Quando apresentar a gordura para Deus, não é Cristo lá, já é a tua oração, a tua ação de graça, a tua vida para Deus, né? E assim por diante, mas não é isso o assunto hoje, né? Então, a gente vê a era da fé, a era da lei e a era da graça, juntaram tudo, se tornou, na verdade, a era da graça. Mudança sacerdotal, há uma mudança, tudo, Deus pegou um pouco da era da fé, Deus pegou um pouco da era dos mandamentos, e a era da graça, ela completou tudo isso daí. Completou o que faltava. Então nós temos essa mudança. Nós vimos o sacerdote... Love all, trust a few, do wrong to none. Love all, trust a few, do wrong to none. Na parte do dízimo, nós vimos que ele teve influência. O sistema sacerdotal de Melquisedeque, a Bíblia afirma isso. Então havia um tipo de sacerdote e um tipo de lei. Aí nós vimos a lei mosaica, um tipo de sacerdote, um tipo de lei. E nós vimos a lei de Cristo, ou seja, um tipo de sacerdote, um tipo de lei. Um sistema sacerdotal, melhor dizendo, e um tipo de lei sendo estabelecida, uma nova, né? Então, o que é um pouco de cada, é só observar. Abraão, por exemplo, é o pai na fé, o nosso pai na fé até hoje. É conhecido como pai na fé, a honra do cara. A gente tem que ter essa fé, Gálatas deixa bem claro. Vamos ter a fé dele, vamos acreditar como ele creu. Isso é tremendo. Então, eu espero aqui, eu deixei bem esclarecido para ti, como diz, né? Para ti, irmã Mara, sobre esse assunto, né? De compreensão da lei. Quem estabeleceu? A gente vê que houve um homem, Melquisedeque, tinha estabelecido um sistema pelo dízimo que foi entregue. Para dar o dízimo tinha que ter uma lei sobre o dízimo, né? Então, havia um sistema sacerdotal muito influente na época, não é? As pessoas ficam só na Bíblia em si, pensando que só... Se na Bíblia não fala, não tinha. Claro, gente. O sogro de Moisés era outro sistema na época de Moisés, que era o sistema de Melquisedeque, que as pessoas serviam ao Deus de Israel lá. Tá entendendo? Então não viaja não, tá? Não viaja não. Se não tem na Bíblia, tá errado. Não é assim não. Se você, historicamente, você vai na arqueologia, você encontra muitos registros disso, tá? Seja ignorante não. Se a Bíblia deixa uma janela, é porque uma porta, é porque tem coisa lá dentro. Amém? Tem revelação lá dentro. E não vai levar a heresia a ninguém. Então o Melquisedeque havia porque ele deu dízimo, porque ele aprendeu sobre dízimo. Por que o filho dele deu dízimo? Porque ele aprendeu sobre dízimo. Tá entendendo? É uma revelação que se tornou um mandamento. Tá entendendo? Que era provavelmente mandamento lá, vamos dizer assim, que virou mandamento depois, né? E era uma ação voluntária, mandamento voluntário, na época da fé. Virou um mandamento obrigatório, na época da lei. Voltou a ser um mandamento voluntário na época de Cristo. O que é voluntário? Você tem obrigação moral de fazer, mas você faz se quiser. Amém? Você faz se quiser. É questão de fé. Se você não crê, não adianta dar. Porque se você dá sem crer, não vai gerar resultado na sua vida. Essa é a verdade. E você tem que dar por gratidão. Isso que é a era da fé. Tá? É por gratidão pelo que Deus te deu. Não é para você ser recompensado dentro da era da lei. Então um monte de coisa da era da lei foi tirado. Como, por exemplo, dizimar na casa de Deus para ser abençoado. Isso aí foi arrancado. Tá entendendo? Essa motivação foi arrancada. Você vai dizimar por gratidão pelo que Cristo fez por você. Se você crê, você vai ser abençoado. Se você não crê, Deus não vai te abençoar para você dar o dízimo. É um exemplo de entendimento. Então,
Então, essa era da graça, ela juntou só o que era necessário da lei mosaica e o que era necessário da lei da fé, da era da fé. Amém? E criou uma lei só, a lei em Cristo. O sistema sacerdotal agora de Cristo mudou. Então, houve duas mudanças. Não é três. Houve duas mudanças. Que havia um sistema sacerdotal na época de Abraão. Aí houve duas mudanças depois. A mudança mosaica, depois a mudança com Cristo. Amém? Um abraço, Deus abençoe. Espero que tenha tirado tua dúvida agora.